Olá, é com muita alegria e muito prazer que volto a ter uma comunicação com você e explico que nós passamos esses dias sem colocar no ar nossos vídeos por causa de uma empreitada nova na qual Isabel e eu entramos, que é o podcast Direto ao Assunto. O podcast Direto ao Assunto entrou no ar ontem, terça-feira, dia 4 de maio de 2024, ou seja, como lembrou um querido ouvinte aqui, o dia do nascimento de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. E o tema era exatamente Acordo com Lampião? Só na boca do fuzil. O documentário de Marcelo Felipe, baseado neste livro aqui, como vocês veem aqui, de Moacir Assunção, Os Homens que Mataram o Fascínio, a respeito dos nazarenos inimigos de infância de Lampião. O podcast está no ar, vai ser mantido pelo menos uma vez por semana. Nós vamos variar muito o assunto, não vamos só discutir política e economia, mas também muita cultura, muita literatura, muita poesia, muito esporte, muito futebol. Espere e verá. Estamos ainda aqui inspirados pelo livro do Moacir Assunção, para conversar com você a respeito de dois acontecimentos do dia, né? O primeiro acontecimento, eu agradeço a sua presença, a sua paciência em esperar lá no seu canto, enquanto eu não conseguia pôr no ar aqui esses vídeos, e também dizer que continuamos na mesma posição. Eu não sou imparcial, eu tenho um lado que é o seu lado, o lado de quem paga imposto para sustentar essa casta que manda no país, que manda e, sobretudo, desmanda no país. Pois é, eu quero, além de falar do podcast, eu quero ler aqui para você um comentário que, como sempre, eu tenho preparado a respeito do absurdo que o desgoverno Lula Lira está fazendo com o cidadão brasileiro, atingindo diretamente direitos sagrados do cidadão brasileiro. E, mais uma vez, eu volto aqui ao tema do momento, que tem me preocupado e que eu acho que deve preocupar você, porque você, meu caríssimo assinante deste canal, José Neumann e Pinto no YouTube, você é o principal interessado, você e eu. Só quem é contra, só quem é a favor da pressa, do assodamento para reformar o Código Civil é que não concorda conosco e quer que seja logo feita, né? Está em exame lá no Senado e está tudo pronto para ser votado. Eu chamo a atenção de vocês para a matéria de Adriana Guiar, jornalista do Valor Econômico, sob o título Reforma no Código Civil pode impactar contratos. Segundo o informe da jornalista, a previsão de anulação da cláusula contratual que violar a função social do contrato constitui o ponto mais crítico e perigoso do assodado, do apressado anteprojeto de lei. Esses dispositivos buscam proteger a dignidade da pessoa humana e priorizar os interesses públicos sobre o privado. O professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o Dr. Paulo Doron, garante que este conceito de função do contrato é vago nessa reforma apressada do Código Civil, né? E não tem precedente em nenhum outro país. Para o professor da FGV Paulista, os contratos devem necessariamente ser cumpridos como originalmente estabelecidos, mas o que pretendem agora com essas mudanças daria abertura para que contratos sejam anulados pelo judiciário. Ele resume a questão assim, Dr. Doron: o discurso é por um código mais humano é cumprir a palavra dada. Na mesma linha contrária à mudança do Código Civil, o presidente do Instituto de Direito Privado e professor da FGV Law, Dr. Fábio Floriano Martins, afirma estar preocupado com a ênfase dada à função social do contrato nesse anteprojeto. Segundo o Dr. Fábio, aspas, em um contrato há um equilíbrio de forças, cláusulas mais favoráveis a um lado, outras a outro.
Se você anula uma cláusula, pode desbalancear o contrato inteiro, fecha aspas. E vai além. Para Fábio Floriano Martins, respeitado jurista, ao afirmar que a proposta da revisão de 1.170 artigos do Código Civil, o que representa mais da metade do texto em vigor, gera uma insegurança jurídica muito grande, e isso é péssimo também para as empresas. E eu concordo inteiramente. Concordo inteiramente em gênero, número e grau. A tentativa da mudança do Código Civil é uma temeridade desnecessária. Precisamos ficar atentos a ela. Bom, meus amigos, só para não falar só desse assunto, eu vou lembrar a vocês que nesta quarta-feira, 5, o Conselho de Ética da Câmara arquivou um processo de cassação contra o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, por suspeita de rachadinha. Rachadinha é aquele passar a mão de um deputado, de um vereador, de um deputado estadual, de um senador, no dinheiro dos seus assessores de gabinete. Os seus assessores assinam contratos, recebem dinheiro público e transferem para os seus chefões, né? O Janones foi acusado disso por um ex-assessor e foi completamente arquivado o processo no Conselho de Ética da Câmara por uma larga margem. Vou lhe contar já qual é. Houve um confronto lá na Câmara, presidida pelo Arthur Lira, entre o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, relator do caso de Janones, e Pablo Marçal, do PRTB, ambos candidatos a prefeitos da maior cidade do Brasil. Logo depois, houve ainda uma briga entre os deputados do PL Janones e seu assessor, que quase terminou em agressão física, segundo o noticiário do dia que eu li. Por 12 votos a 5, o Conselho de Ética aprovou o relatório do deputado Boulos e arquivou o processo de cassação de André Janones. O relatório de Boulos recomendava o arquivamento do caso. Houve mais confusão do que o entrever entre Janones e o deputado Zé Truvão, do PL de Santa Catarina. O deputado do Avante quase se atracou aos tapas com outro desafeto seu no bolsonarismo do Avante, quase se atracou com o Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais. Foram separados por assessores e deram mais um exemplo da vergonha que é a nossa representação, a representação do povo brasileiro na Câmara dos Deputados, ou seja, no Poder Legislativo. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, agradecendo o seu prestígio, a sua força, e pedindo que dê uma olhada lá no podcast, que você vai gostar. O podcast Acordo com o Lampião, só na boca do fuzil, baseado no documentário de Marcelo Felipe Sampaio, baseado neste livro que eu mostrei aqui para vocês, Os Homens que Mataram o Facínora, do professor Moacir Assunção, que, aliás, também foi jornalista e foi meu colega lá no Estadão. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!